CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade ao livro dos Espíritos. Estamos na questão 112, não é isso mesmo? Não, questão. Vai ler o Evangelho, seu Bento. Manda eles procurar isso. Vamos ler o Evangelho e fazer a prece. Depois que vocês se entenderem, a gente começa. Vamos embora. Capítulo 3, o item 2. Vocês estão atacadas hoje. Há muitas moradas na casa de meu pai. Diferentes estados da alma na erradicidade. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprimido dos laços materiais, o meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito, enquanto uns não se podem afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas. Os felizes usufruem de uma luz resplandecente do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, padece sobre a pressão dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, desfruta as doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas. Muito bem. Jesus abençoe a nossa manhã de estudo, Senhor. Abençoe os desencarnados e encarnados aqui presentes. Rogamos ainda pelos nossos benfeitores, para que nos protejam, nos inspirem. Então, Senhor, em Teu nome, invocamos o nosso altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que dirige o CEAP, a nossa casa de amor. Em nome desses espíritos, irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso querido irmão Eurípides Barçanufo, o patrono deste estudo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha,
do teu amor, Senhor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, o Criador, que damos por iniciado os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos na questão conhecimento do princípio das coisas. 17. Vamos, Edilane. Espera aí que eu vou botar aqui. Pode ir lendo. Capítulo 2, elementos gerais do universo. Temos 4 itens. Conhecimento do princípio das coisas. 2, espírito e matéria. 3, propriedades da matéria. 4, espaço universal. Dos princípios das coisas. Conhecimento do princípio das coisas. Ok. Pergunta, Edilane. É possível ao homem conhecer o princípio das coisas? Pelo que nós estudamos até agora, o princípio de tudo, de todas as coisas, como começou o elemento material, como começou o elemento espiritual, quando, como isso tudo começou, o princípio de tudo, o princípio de Deus, é dado ao homem conhecer? Então vocês concordaram com os espíritos, ou melhor, os espíritos concordaram com vocês. Resposta, vai, Edilane. A resposta é o senhor que faz, eu pergunto. Tá. Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Aí a gente imagina Jesus, como diz o Espírito de Emmanuel, que no princípio, ele mesmo falou, né? Antes de Abraão, eu sou. Quando perguntaram os judeus, perguntaram para ele, tu é maior do que o pai Abraão? Ele, antes de Abraão, eu sou. Quer dizer, antes de Abraão, ele já era um espírito perfeito. Então, ele trabalhando, desde que a terra se desprendeu daquela massa incandescente, Jesus trabalhando aí, em nossos cálculos, né, não são cálculos exatos ainda, em torno de 4 bilhões e meio para a terra começar a ter vida aqui. Então, 4 bilhões e meio de anos, Jesus trabalhando. Então, Jesus sabe o princípio das coisas. Ele conhece. É difícil matemática, física? Não, para Jesus não é. Ele conhece física quântica, derivada, conhece tudo. Integral é molinho para ele. Biologia, química, tinha que conhecer. A Terra foi um grande laboratório e ele vem trabalhando desde o princípio. Vamos lá, ficou bem clara então a resposta? Número 2. O homem desenvolverá um dia o mistério das coisas que lhes são ocultas? É 18, né? Número 2. Então, vocês acham que um dia um homem desvendará tudo isso? Sim ou não? Sem olhar aí a cola. Sim, se Jesus desenvolveu, se ele começou como um ser simples, como é que é? Simples e ignorante, passou pela condição que nós estamos hoje, de espírito imperfeito. Jesus, quer perguntar, ô Luciana? Não? Jesus é um espírito imperfeito, foi um espírito imperfeito, passou. Então, nós também vamos ser um dia espírito puro, como ele. E vamos conhecer. Vamos ver se os espíritos concordam com a gente. Resposta. O véu se levanta para ele à medida que se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhes necessárias faculdades que ele ainda não possui. Então olha só, o homem na condição em que nos encontramos, tem faculdades que a gente ainda não possui. A gente não sabe nem que faculdade é essa. O fato é que a gente não possui. Interessante, né? É igual o animal.
o princípio, nós não fomos elaborados nos reinos inferiores da natureza. Então, o princípio inteligente que deu origem ao ser hominal, nós, por exemplo, hoje, então esse princípio inteligente hoje está num cachorro. O cachorro tem um princípio inteligente. O cachorro não tem condições de compreender certas coisas. Falta no cachorro, estou pegando um cachorro que todo mundo gosta do animalzinho de estimação, um gato, um cachorrinho. Ele não tem ali faculdades que permite que ele tenha acesso a conhecimentos que nós já temos. Ah, qual é o animal mais inteligente? O macaco, né? O macaco é inteligente, Alberto? Tem umas espécies... tem umas espécies aí de macaco, né? Interessantes, fazem armas, constroem arma de guerra. Mas falta nele alguma coisa, vamos chamar de faculdade, eu que estou falando, falta naquele princípio inteligente algo que não dá para ele compreender o que a gente compreende. E você vê que o DNA dele é bem perto do outro, mas ainda existe um abismo. Existe um abismo. Ah, quer dizer então que um dia eu fui um macaco? Não, eu não estou falando isso. Há uma distância enorme entre o animal e o homem, mas nós fomos, nós passamos pelos reinos inferiores da criação. Então ali está o princípio inteligente, aqui está o ser inteligente da criação. Do átomo ao arcanjo, tudo começou pelo átomo. Então, olha a distância que tem entre nós e o animal. Há um abismo, como a Débora falou. Agora, olha a distância entre nós e Deus. É um abismo maior ainda. Então, a gente tem muito o que compreender. Falta em nós faculdades que não permitem que a gente compreenda Deus. Eu procurei apenas fazer uma analogia, tá? Entre o animal e nós, porque o animal não pode compreender o que a gente compreende, como nós não conseguimos compreender o que tem que ser compreendido ainda. Vamos lá, mas na frente ele vai falar de novo que nos falta para compreender Deus um sentido. Um sentido. A gente pensa nos 5 sentidos, a gente pensa no 6º sentido, que é o sentido da alma, como diz Leon Denis. Então, que sentido falta? Deve ser o amor. Um outro sentido. Deve ser o amor. Fala, Paulinha. Todos os homens, isso significa que todos os homens então vão se depurar e desenvolver essas faculdades? Sim. Todos os homens desenvolverão essas faculdades. Passa o tempo que passar, desencarna, encarna, mas vai acontecer. Cada um no seu tempo, já vem Isso. com a velocidade daquela alma ali. Você quer ver uma coisa, Paula? Que isso fica bem claro. É porque você nunca foi visitar uma tribo de índio, mas você já viu. Eles têm um habitat deles. Não adianta você querer pegar aquele índio e trazer aqui para a cidade, que ele vai morar numa oca, ele não vai conseguir se adaptar num apartamento. Ele vai ficar de cócora no vaso, vai demorar, pô. Então, aquele grupo de espíritos que está ali, o que eles fazem? Eles pescam, né? Eles, final de semana, domingo, vão pegar um macaquinho para fazer um churrasquinho. Então, eles vão lá, eles caçam para comer. Vai lá, toma um banho no rio, volta para casa, não tem luz elétrica, não tem nada, vive lá no meio da selva. Vai você morar lá para ver se você aguenta. Vai lá. Ah, os índios e tal, tudo bem, é muito bonitinho ali, lá no habitat deles. E vocês verem ali na fotografia. Vai lá, fica lá uma semana com eles. Eu sei que eu fazia indianismo, conheço várias tribos. Tem tribo que o homem ainda não se aproximou. Tem tribo indígena, estou falando de índio, hein, que está perto da gente, está vivendo aqui no mesmo planeta. Foram descobertas pouco tempo atrás. Tem uma tribo que o homem ainda não se aproximou deles. Tem uma tribo que o nome é Sentinela do Norte, que inclusive foi um missionário lá e eles mataram. Pois é. Porque ninguém entra em contato com eles. Ninguém entra.
Exatamente. É. Aí dá para chegar para esse tribo de índio, esses índios, e falar assim, ó, hoje eu vim dar aula de matemática para vocês. 3 vezes 2... Hã? Vai levar flechada. Não, para vocês calcularem a velocidade da flecha que vai... Vamos começar no básico. Ó, 3 vezes 2, 6. Para que para ele interessa que 3 vezes 2 são 6? Ele não sabe, ele não vai entender. Tem gente aqui que já é difícil. Você tem que pegar 3 vezes 2, 3 mais 3. 2 vezes 3 significa 3 mais 3. Aí são 6, entendeu? E 3 vezes 3 é 3 vezes 3. É 3 mais 3 mais 3. Quanto é que é? 3. Não tem gente aqui que ainda faz assim? Vai. Então, imagine lá para o índio, né? Você está entendendo, Paulinha? Mas aquele ser ali, aquele é um ser humano. Ele vai se desenvolver, ele vai viver no meio como o nosso, chamado civilizado. Ele vai ter dificuldade em aprender. Tem criança que tem uma facilidade enorme de aprender. Eles vão ter dificuldades, não vai ser tão fácil assim. E vão reencarnando. E ele ali não é um ser primitivo, hein? Não é ser primitivo. Então, são irmãos nossos e a gente vê a diferença. Você pega um selvagem daquele e pega um homem que está na NASA. Não vou pegar aqui da nossa sociedade, que tem muitos que estão bem pertinho, né? Então, há muito que se desenvolver neles. Então, um dia, aqueles seres serão como nós aqui. Sim, com certeza. Eles ficariam deslocados. É uma adaptação lenta. Você vê a história quando fala da descoberta do fogo. Então, seres primitivos não tinham nem o fogo ainda. Vão descobrir o fogo, continuam primitivos. É uma ferocidade muito grande, eles estão muito próximos do animal. Tem muito canibalismo. O ser humano de sei quantos milhões de anos atrás até aparece, muito parecido. Sim. Por isso que a aparência dos espíritos, mesmo nos mundos mais elevados, ela leu ali nas muitas moradas da casa do Pai. Não falou? Falou de mundos felizes, ela leu ali. Vocês prestaram atenção no que ela leu? Pois é. Lá, como é que é o espírito no mundo feliz, no mundo como Júpiter? Os espíritos dizem que Júpiter é mais adiantado do que a Terra. Mais beleza, né? Formas mais sutis, mas ainda é humana, né? A forma é humana. Ele tem cabeça, tronco e membros. Não é aquele estilo lá, igual o Stress, aquelas coisas. Não é. É ser humano. Entenderam? Entendeu, Paula? Então vamos lá. Continua aí. Próxima. É o 19, né? É. O homem não pode, através das investigações da ciência, desvendar alguns segredos da natureza? O que vocês acham? Sem colar, vamos pensar. O homem ele não pode saber a natureza, o princípio de tudo. Mas alguns, como ele colocou aqui, ele pode descobrir, ele pode desvendar alguns segredos da natureza? Sim. Olha quantas... É o desenvolvimento, né? Você vê aí quantas vacinas, remédios são descobertos, soluções de problema, descobrir. Existe um remédio para, por exemplo, você vai tomar e o câncer ficou curado, sem fazer quimioterapia? Hoje não existe. O homem não descobriu, mas existe. Um dia ele vai descobrir, vai desvelar. Porque o homem não cria, quem cria é Deus. Deus criou. E Deus colocou todas as soluções para todos os problemas humanos. Nós é que não conhecemos, nós não conhecemos tudo. Vocês analisem, não tem muito tempo.
no século passado, 1940, por aí, se vivia, a Idade Média era 40, 50 anos, né? 50 anos. Quando chegava a 60, tirar o que cobre. É como desvelar, tirar o véu. Descobrir, tirar o que cobre, está lá. Estava lá, né? A gente só está tirando aquilo que... Isso, já está lá, que nem você vai descobrir um Descobrir, remédio. tirar o que cobre. A planta já está lá, só... As propriedades da planta que o homem não sabe. Então, um dia desse, um colega falou aqui, a gente já ouviu, que um ônibus, ele mostrou notícia de jornal de 1900 e pouco, o ônibus caiu na ribanceira, caiu na casa e matou uma velhinha de 42 anos. Pô, uma velhinha de 42 anos? Velhinha de 42 anos. Uma velhinha de 42 anos. Então, hoje, 42 anos, a pessoa está jovem. Está na flor da juventude. Tudo bom? Um abraço, já falo com você. Não sei quem é mais. Aí você vê, por que essa longevidade toda? Paulinha, você estava velhinha também, não fica rindo não. Uma velhinha igual a Paulinha. Por quê? Porque não tinha descoberto o que o homem tem hoje, alimentação, remédios. Olha como essas vacinas, poliomielite, quantos males livrou a humanidade. O antibiótico, depois do antibiótico é que teve uma longevidade. Você que é da área da saúde, quem descobriu o antibiótico? Não levanta não, responde. Quem descobriu o antibiótico, Débora? Alexandre? Ah, bom. Então, olha só. O homem descobriu o antibiótico. Você tem a vida do homem, a longevidade, antes do antibiótico e depois do antibiótico. Antes do antibiótico, morria, não tinha um remédio, morria. Quantos de nós já tomamos antibióticos? Hã? Sim. Pois é. Mas ele descobriu, olha, tirou a coberta, o remédio tinha ali. Quantos de nós tomamos antibióticos? Se não tivesse tomado, talvez morreríamos, né? Aí, olha, não, aí o médico não vai, tem que tomar um antibiótico. Aí você toma, você melhora. Antes não tinha. E as doenças eram as mesmas. Agora você se previne, né? A criança nasce, tem lá a carteira de vacina. Tem uma carteira de vacina que todo mundo é obrigado a tomar. As crianças tomam. Então o homem venha paulatinamente descobrindo alguns segredos da natureza. Vamos ver de novo se os espíritos concordaram com vocês. Vocês estão ficando bom nisso, hein? O homem não pode, através das investigações da ciência, desvendar alguns segredos da natureza? A ciência, resposta, lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, porém ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Tem os limites fixados por Deus. Aí tem aqui uma observação de Allan Kardec. Vai, Adilane. Quanto mais é dado ao homem desvendar antecipadamente esses mistérios, maior deve ser sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Contudo, seja por orgulho, seja por fraqueza, suas próprias inteligência torna-o frequentemente joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e ao passar dos dias lhe mostra quantos erros ele considerou como verdades e quantas verdades ele rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. E é mesmo, né? Vocês vejam aqui uma coisa pequena, que está bem pertinho da gente aqui no livro. Quantos sistemas montados para dizer que a alma não existe? Quantos? Para dizer que a mediunidade era invenção do homem.
para dizer que o mundo espiritual não existe. O espírito está falando, você tem a prova e o cara de ciência lá vai dizer, não, isso não existe. Não existe, isso é uma mentira. Isso é isso, isso, isso. E quantos sistemas falsos foram levantados? E a própria ciência, como ela erra. Quer, não admite Deus, querem porque querem descobrir o princípio das coisas. Está aqui. A gente não vai saber. Não acabou de dizer? Como que começou o universo? Deus colocou um limite, a gente vai descobrindo. O homem não sabe o princípio das coisas. Ah, foi um Big Bang. É a teoria mais aceita, não é? Tudo bem. Mas o que foi que explodiu? Ah, a matéria que estava ali. Mas de onde veio essa matéria? O que deu o start para essa explosão? E ele se acha. Ele se acha. É. Pois é, aí a gente... isso aí você vê o desenvolver da ciência. Né? No princípio, se achava que a Terra era o centro do universo. Isso era para a igreja, para os homens, de modo geral. Tudo girava em torno da Terra, só tinha vida na Terra. Não é mais assim. Quem falasse o contrário morria. Morria, exatamente. 20. Fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho de seus sentidos. É uma pergunta. Lê de novo. Eu li direito, Senhor. Não, mas, fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho dos seus sentidos. Então, pode vir ao nosso conhecimento algo, revelações, né? Está falando comunicações, é do espírito, que está fora do conhecimento científico? Não, pode ser outra pessoa. Ela pode dizer para mim uma coisa, entendeu? Não, a pergunta não é isso. Por isso que eu fui ler de novo para a gente entender a pergunta. Vamos lá. Fora das investigações científicas, a ciência não sabe o que é isso. Sim. É dado ao homem receber comunicações vêm dos espíritos, de uma ordem mais elevada, sobre o que escapa ao testemunho dos sentidos. Sim. Por exemplo, a gente vai ver aqui a matéria. A doutrina espírita estava fora do alcance da ciência. A gente vai entrar aqui no espírito e matéria. Ele vai fazer uma pergunta interessante aqui. Quando ele diz assim, na 22, define-se matéria como extensão e o que pode impressionar o sentido. O que é impenetrável. Estas definições são exatas? Ele vai dizer, do vosso ponto de vista, sim. Do ponto de vista da ciência, sim. Mas eles estão revelando uma outra matéria e que a ciência hoje ainda não chegou lá. A gente viu exemplo disso dos planetas mais evoluídos. A ciência está descobrindo isso. Está descobrindo. Está descobrindo. Os filhos já falaram. É uma revelação. Revelação, exatamente. Outra aí, a pluralidade dos mundos habitados. Né? A ciência ainda não bateu o martelo, mas vai bater. Uma hora dessa ela vai chegar lá. Então está fora, entendeu, Adilane? Do conhecimento científico. Olha a resposta que ele dá aqui. Sim, se Deus julgar útil, pode revelar o que a ciência não pode explicar. Por exemplo, existe vida após a morte. A ciência aceita isso? Não. Já está aceitando, já. Não, mas ela não aceita. Tem como médico. O médico, ele aceita a existência da alma, ele está cuidando sempre da saúde. Não. Agora, tem casos isolados. Tem médicos que aceitam, que compreendem, mas não é uma opinião científica, uma ideia científica. É quando a ciência oficial aceitar, o mundo inteiro. Aí sim, é quando a ciência oficial aceitar. Pode reparar que, primeiro, os espíritos já dão a ideia. Eles
Isso, Porque para você compreender certas coisas que nós compreendemos hoje, ele teve que fazer revelações. Revelações. Quando começaram os fenômenos, através das pancadas, foi o fenômeno que disse, nós vimos lá na introdução, ó, eu sou a alma de um homem que morreu. O fenômeno que se revelou não foi o homem que descobriu. Ele disse, eu sou o espírito. Sou a alma do homem que já morreu. Não foi assim lá com as irmãs Fox? E depois com Kardec? Pois é. Então, para você entender e compreender isso, algumas coisas precisavam serem reveladas. Olha só o desenvolvimento da intelectualidade. Uma outra coisa bem clara, que o homem não alcançava. Jesus disse assim, há muitas moradas na casa do meu pai. O que ela leu? A Dilane leu. Bem pertinente ali a leitura. Foi ela que escolheu ou foi o Espírito que escolheu? Há muitas moradas na casa do meu pai. Parou. Hoje, como é que você entende com a doutrina espírita? Tem muitos planetas com vidas. A humanidade não está apenas na Terra, está espalhada nesse universo imenso. Agora imagine se Jesus lá tivesse dito assim, ó, tem um planeta chamado Júpiter, tem um outro chamado Mercúrio, que eles nem sabiam, eles não sabiam, e lá tem vida em Júpiter, ó, tem vida em Marte. Imagine se ele falasse isso. Ele ia morrer antes do tempo, né? Quer dizer que ele ia... Já disseram que ele não estava bem da cabeça. Já disseram. A mãe, quando ele está reunido... O homem orgulhoso achando que era o centro do universo, imagina o que tem outro. Como que Jesus ia dizer isso? Então Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Ponto. Muitos acreditam até hoje, cristãos, que tem uma casinha no céu esperando por ele. Jesus não falou? Ele falou. Então, tem muitos espertalhões que vendem uma casinha no céu. Vende terreno, tem duplex, tem triplex, tem quintal grande, tem condomínio, e vende, hein? E vende bem. Não quero Chegou nada grande, só um quartinho. O colega estava dizendo aqui na aula que uma pessoa que foi lá na casa que ele trabalhava, lá no céu, que ela deu R$8.000 em 2 terrenos. Pagou R$8.000. Comprou dois lotes lá no céu. Um para a mãe e outro para ela. Hã? Sem RGI, né? Tem a garantia lá do cara que vendeu só. Então, você vê. Então, se Jesus... Por quê? Porque Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. Olha, tem morada. A pessoa é crédula, ele envolve a pessoa é ambiciosa, quer ir para o céu, já fez um monte de bobagem, quer saber, ele está me dando um caminho para ir para o céu. Eu vou para lá, eu tenho dinheiro. Vou comprar logo. Vou comprar logo. Olha só. Então, hoje você entende que Jesus estava se referindo à pluralidade dos mundos habitados. Ele não podia dizer isso naquela época. Muita coisa não se entendeu. Muita informação. Hoje você já pode entender isso. Ô Nil, mas nessa época ele não falou pelo entendimento das pessoas da época? Sim, não ia ter, ele já sabia. Sim, por causa do entendimento das pessoas da época. Mas ele tinha que falar algo da vida futura, porque ele falou sempre da vida futura, que não existia morte. Então ele diz assim, ó, eu vou e vou preparar um lugar. Assim que estiver pronto, né, vou trazer para vocês. Não foi isso que ele falou? Eu vou e vou preparar um lugar. Jesus disse isso. Mas que lugar é esse? Era a vida espiritual, em que ele não pôde aprofundar a ideia. Com os apóstolos, sim. Com os apóstolos, sim. Ele precisou aparecer, depois de crucificado, para os apóstolos compreenderem tudo que ele dizia.
Olha, vem cá, eu não morri, eu estou aqui, eu não falei para vocês, vem cá. Tomé, você não acreditou da outra vez? Voltei aqui, vem cá botar a mão aqui, ó. Sou eu mesmo. Aí caiu a ficha. Aí caiu a ficha deles. Aí a partir dali eles tomaram coragem e foram divulgar. Mas essa aparição dele já estava em espírito. Em espírito, ele tinha E eles sabiam disso? os apóstolos sabiam. Sabiam. Então quando Jesus, depois que Jesus foi crucificado e colocado no túmulo, como ele disse que ia ressuscitar, os romanos, com medo de irem lá, roubarem o corpo dele, não continuar invencionice, os romanos não, os judeus, não, pediu lá para colocar soldado lá, colocaram soldado no túmulo, e como a gente vê nos filmes, né? Não sei se teve aqueles fenômenos físicos de trovoada, o fato é que Jesus sai e encontra Maria Madalena, aquela que ele expulsou 7 espíritos. Maria foi lá visitar o túmulo. Aí você vê Jesus quebrando todos os paradigmas. Aparece uma mulher que era desprezada. Não apareceu a Pedro, a João, apareceu a Maria, que foi uma pecadora e que se redimiu. E foi a ela que ele aparece, e não a um homem. E ela é que vai lá avisar para os apóstolos. Ó, eu vi o mestre. Você está doida? Eu vi, ele falou comigo. Ele falou comigo. Ele veio. Aí Jesus depois que ele vai aos apóstolos, depois ele vai. Eles estavam com medo, estavam trancados, estavam sendo ameaçados, estavam trancados em casa, todos reunidos lá. O que a gente vai fazer? E agora, sem o mestre, vamos pegar a gente? Aí Jesus vai e aparece para eles. Aí tinha um que não estava presente, que era Tomé. Eles contam para Tomé. Os 10 contam para Tomé que Judas já tinha se suicidado. E Tomé não acreditou nos 10 amigos, os 10 irmãos. Não, é impossível. Pô, estava assim com o homem. Aí você quer que a ciência diga que tudo isso é verdade? Se Tomé, que estava assim, não acreditava? Eu só acredito se eu botar o dedo lá na chaga, lá nos pregos, e aonde o soldado furou. Como está escrito lá no Novo Testamento. O Novo Testamento é belíssimo. Vão ler com a ótica espírita. Vocês vão ver que literatura agradável, bonita, profunda. Aí Jesus vem, aparece a eles e diz a Tomé: Tomé, vem cá. Aqui, ó, bota a mão aqui. Vem aqui. Aí Tomé chora, né? Faz, ó, Senhor, Senhor. Tomé. Felizes aqueles que não viram e acreditaram. Você teve que acreditar para ver. Né? Por isso que tem até hoje o teste São Tomé, né? Ele teve que ver para acreditar. Teve que ver para crer. Felizes aqueles que não veem e crerem. Nós não vemos, mas é tão lógico, tão racional. O nosso pensamento se desenvolveu a tal ponto que você não precisa ver os espíritos ou ver Jesus para dizer que ele não existiu e que o mundo espiritual não existe, porque é uma coisa lógica. Lógica e, além de lógico, várias manifestações comprovando a vida espiritual. Todo mundo tem um caso para contar aqui. Conta um caso aí, cada um vai ter um caso de aparição, ou do vizinho, ou do sonho, ou isso ou aquilo. Então a gente não tem mais dúvidas. E o raciocínio que Kardec traz para a gente, que os Espíritos trazem para a gente, solidifica esse conhecimento. Por isso está na página de rosto ali do Evangelho. Fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então é uma fé raciocinada, racional, lógica. Não tem como deixar dúvidas. Entenderam? Question? No question? Então vamos continuar. Tem uma observação aí, Adilane? Não, já li. Já leu? É através dessas comunicações? Não tem não. Vê aí, não leu não.
É através destas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e de seu destino futuro. É isso aí, eu já tinha lido mesmo. Ficou bem claro isso? Então nós vamos para o segundo tópico dentro desse capítulo 2. No capítulo 2 está tratando dos elementos gerais do universo. Esse título é importante, principalmente por uma questão que a gente já vai ver já já. Vamos lá, 21. Espírito e matéria. Espírito e matéria, vai lá. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em um certo tempo? Pergunta boa essa, né? A gente está falando de espírito o tempo inteiro. Aí Kardec vai e pergunta da matéria. E a matéria que a gente tem de material? Sempre existiu como Deus? Ou foi criado por Deus? Pergunta que ele fez. Não é uma boa pergunta? O que você acha, Júlia? Incógnita. Não vou dizer nem que sim, nem que não. Muito pelo contrário. Olha a resposta que os espíritos dão a Allan Kardec. Só Deus sabe. Então você respondeu muito bem. Vocês riram da resposta da Júlia? Ela acertou. Ela falou, incógnita. Sim, uma incógnita. SDS. O que é SDS? Só Deus sabe. Uma incógnita. Está aqui, ó. Só Deus sabe. Todavia, há uma coisa que vossa razão vos deve indicar. E continua na resposta. É que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que possais imaginar o início de sua ação, podeis concebê-lo um segundo na ociosidade? Então ele diz assim, a matéria existe desde o princípio, só Deus sabe, é uma incógnita, como falou a Júlia. Agora, aí ele perguntou, todavia, o que é todavia? É uma condição adversativa. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo. Está vendo? Por isso que eu passei no vestibular e você não passou. Deve estudar. Então, está lá. Todavia, a razão apela para a nossa razão. Deus nunca teve parado, Ele sempre criou. Ele nunca teve parado, inativo. A nossa razão diz que Deus não ficou ocioso. Será que Ele ficou lá descansando, pensando o que ia fazer? Não. Até porque Deus, a gente já viu, que Ele não é um ser antropomórfico. Ele é. Deus é. E os Espíritos deram uma definição, mas que Deus não é definido. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, estava inativo? Mas na pergunta número 1, na resposta da pergunta número 1, ele já disse alguma coisa. A causa primeira de todas as coisas. Vamos lá. Pergunta seguinte, Adilane. O senhor respondeu a outra? Já. Geralmente define-se como matéria o que tem extensão, o que pode impressionar nossos sentidos, ou que é impenetrável. Estas definições são exatas? Kardec fez uma outra pergunta, tá? Porque para você entender a resposta dos espíritos, ele tem que entender primeiro que é matéria. A resposta na pergunta 21 vai ser completada mais adiante. Porque você tem que saber que é matéria. Aí o homem perguntou, eu posso dizer que matéria é aquilo que tem extensão? É aqui, essa tábua aqui tem uma extensão, tem uma profundidade aqui, tem uma largura e é impenetrável, né? A gente não penetra na matéria. Não penetra. Eu posso dizer que matéria é isso? Ó. Matéria é aquilo que tem, impressiona os sentidos, que é impenetrável e que tem uma extensão, tem extensão, impressiona o sentido, é impenetrável. Eu posso dizer que essa é uma definição de matéria?
ele responde que sim, ó. Do vosso ponto de vista, sim. Isso é exato. Não, ainda hoje, porque o homem não fala da matéria quintessenciada. Então, do vosso ponto de vista, sim. Porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Porque o homem fala do que ele conhece. Do que ele conhece. Existe matéria em estados desconhecidos. Ó, você já vai começar a entender que a alma tem um perispírito, que a gente vai ver lá na frente, porque você tem que ligar as questões primeiras para entender as que vêm depois. As primárias para entender as secundárias. O perispírito é a matéria, mas vocês estão vendo aqui espírito sentado aqui? Quem está vendo espírito sentado aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cabeçudos aqui que não conseguem ver espírito. Vai ter um. Vocês não estão vendo 2 espíritos sentados aqui? Aqui, 1, 2. Espírito encarnado e espírito desencarnado. Não estão vendo, mas o espírito desencarnado está sentado com o seu corpo físico, porque é matéria. Não é o meu corpo físico, é uma matéria diferenciada. Eu não conheço essa matéria, eu não vejo, eu não pego, eu passo por ele, eu não sinto. O perispírito. Só estão vendo 2 encarnados. Então ele continua aqui com a resposta, ó. Do vosso ponto de vista é exato, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause aos vossos sentidos. Entretanto, sempre a matéria, para vós não seria. Aí você falou que naquela época, quando você vê William Crookes, que veio bem depois, lá no finalzinho do século XIX, ele fala do 4º estado da matéria, que é o estado irradiante. Na época de Kardec não se sabia do estado irradiante. E a gente não vê. Por exemplo, a energia atômica, quando vaza, no caos lá em Chernobyl, não teve o vazamento? Ninguém vê. Mas aquilo é matéria. É o estado irradiante da matéria. Mas você sente. Ele perguntou nesses sentidos, né? Penetrabilidade, extensão, ponderabilidade. O que é ponderável? Ponderabilidade. É só do vosso ponto de vista, sim. Mas tem estados da matéria que vocês não conhecem. Aí ele vai perguntar, então o que é matéria? Faz. Pergunta. Quer Mas perguntar? que hoje em dia a ciência já sabe, quando ela pega um pedaço de alguma coisa para estudar, ela já vê que os átomos são muito separados um do outro. Então, existe buraco entre uma ligação com a outra. Eles estão estudando isso. A ciência está num caminho de descobrir o princípio de tudo, que os espíritos já falam há muito tempo, que é o fluido cósmico universal. Dali deriva toda a matéria. Mas vamos continuar aqui, ainda tem 10 minutos. Vai, Adilane. Que definição podeis dar da matéria? Poxa, já que tem, do nosso ponto de vista, aquilo que é impenetrável, o que tem extensão, o que impressiona os nossos sentidos, já que não é só isso, então o que é a matéria? É o que ele está perguntando. O que é a matéria? Eles vão responder. A matéria é o elo que acorrenta o espírito. É um instrumento que lhe serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Uma resposta difícil, né? Para quem está começando.
No decorrer das questões, você vai entender essa resposta. O que acorrenta o espírito que ele está dizendo? Esse é o corpo? Não. O corpo, ele sabe qual é a matéria. É igual que tem extensão, ó, eu ponderabilidade, eu pego, é impenetrável. Ele diz que não é só isso, ele não está falando do corpo físico. É o elo que acorrenta o espírito, é que prende o espírito. Ele está falando do corpo espiritual, do perispírito. Você não desassocia, só em pensamento, o espírito do perispírito. O espírito que é alguma coisa, para ele se ligar a esse corpo físico, que é alguma coisa, que não é matéria. O espírito não é a matéria, ele é alguma coisa diferente da matéria. Para ele se ligar a esse corpo físico aqui grosseiro, ele tem que ter um intermediário. Esse elo é que liga o espírito ao corpo físico, a matéria grosseira. Quando você morre, a matéria grosseira se transforma na natureza e ele continua com esse elo, que é o perispírito. Por isso que nós falamos, vocês não estão vendo os espíritos sentados aqui. Eles estão com esse elo, que Kardec deu o nome de perispírito, o perispírito. Entenderam? Alguns chamam, como André Luiz, de corpo astral. Corpo astral, perispírito, é a mesma coisa. Numa das obras ali do André Luiz, ele chama de túnica eletromagnética. Então, o perispírito é esse elo, é isso que ele está se referindo. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Ó. A matéria é o elo que acorrenta o espírito. É um instrumento que lhe serve sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Então, o espírito exerce a ação dele através desse elo. Sempre. Quando a gente está no corpo, o espírito aciona o perispírito que aciona o corpo físico. Quando que o espírito vai perceber alguma coisa? O corpo passa para o perispírito passa para o espírito. Quando o homem morre, quando morre o corpo, o corpo de relação dele é esse elo, que eu já estou falando que é perispírito, nós não estudamos ainda. Quando chegar lá na pergunta 90, a gente vai entender. Ele não falou corpo físico. Ele não falou. Olha só. Vamos lá na pergunta 93. Abram aí para vocês não ficarem em dúvida. Vamos lá na questão 93. Depois eu volto aí. Vê se dá tempo, só tem 5 minutos. Olha aí, 93. Achou, Adilane? Não, pode ler. Nove e 3. Olha a pergunta aí. Lê a pergunta, Adilane. Não, só pode ler. Ó, o espírito propriamente dito está descoberto ou, como alguns pretendem, encontra-se envolto numa substância qualquer? Resposta. O espírito é envolvido por uma substância vaporosa para ti, porém ainda muito grosseira para nós. Todavia, bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira. Aí tem uma observação de Kardec. Como o germe de um fruto está envolto pelo perisperma, assim também o espírito propriamente dito reveste de um invólucro, que, por comparação, pode chamar de perispírito. Como o germe de um fruto está envolto no seu perisperma. Pega um abacate. Qual é o germe do abacate? O caroço do abacate. Qual o perisperma? A carne do abacate, vamos dizer assim, aquela polpa. Então, ó, assim como o germe de um fruto está envolvido pelos perisperma, a casca do abacate é o corpo. Então você tem o corpo, você tem esse perisperma, assim também o espírito propriamente dito. Reveste-se de um invólucro, por comparação, pode chamar de perispírito.
Aí vem outras perguntas que vão ser mais difíceis para vocês. Volto para o estudo. Então esse é o elo que aprisiona o perispírito. É o perispírito, o corpo do espírito. Entenderam isso? Entendeu? Muito bem. Vamos lá. Questão 23. Essa questão é interessante. É a última que a gente vai ter que parar aqui. Que é o espírito? Que é o espírito? Olha só. Kardec perguntou, o que é a matéria? Aí ele deu uma definição de matéria. Kardec, matéria pode ser o que tem extensão, impenetrável. Do vosso ponto de vista, sim. Mas existe estágio da matéria que você desconhece. Então, o que é a matéria? Aí ele foi e falou, a matéria é o elo que prende o espírito, que agrilhou o espírito, não é isso? Ele está falando do perispírito. Agora ele vai perguntar do espírito. Então, o que é o espírito? Ele responde, princípio inteligente do universo. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Então ele está falando, nesse capítulo, dos elementos gerais do universo. O princípio que foi criado simples e ignorante, lá na mônada. Simples, sem complexidade alguma. Ignorante, sem saber. Não sabia nada. Quando chega na questão 76, e a gente para aqui por causa da hora, 7,6. Vai lá na 7,6. É na segunda parte do livro. Que definição se pode dar dos espíritos, não é isso? Não é a mesma pergunta? 23. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. 7,6. Que definição se pode dar do espírito? Aí diz aqui, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Aí Kardec dá aqui uma observação, ele diz aqui, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, na pergunta 23, quando ele pergunta o que é o espírito, ele responde, o princípio inteligente do universo, ele está falando do princípio de tudo. Nos seres que começam a sua evolução. Na 76, ele já fala do ser inteligente da criação, quando você adquire individualidade. E você só tem individualidade no reino hominal. O cachorro não tem individualidade. Ele perde a forma dele. Nós mantemos a nossa individualidade. Nós temos um pensamento contínuo. Então a distância que nos separa do animal é muito grande. É muito grande. Entenderam? Não. Semana que vem, então, a gente explica melhor. Questão 23. A gente vai parar aqui na 23. Tá bom? Vocês estão vendo como tem que estudar? Pois é. Aqui vocês vão estudar até... Para voltar para cá nessa vida. Eu estou instruindo meu filho para quando ele se eu me for primeiro, eles não dão nada na caixinha. Vamos fazer a nossa prece, porque a gente tem outra aula. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe. Agradecemos muito a Jesus, a Deus, a Allan Kardec, nosso querido irmão Kardec. Agradecemos a Leon Denis, que manteve imorredora a obra de Allan Kardec. Ao altivo, a direção espiritual da nossa casa, gratidão pelas informações, pelo aprendizado, pelo ensino, por esse ambiente de paz, de alegria, esse ambiente que nos liberta da ignorância. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe todos vocês, amigos queridos.
em nome da direção espiritual da nossa casa, dos espíritos aqui presentes, do nosso irmão altivo, em nome do amor, o amor que sentimos aqui, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus, é que pedimos então permissão para encerrarmos os estudos desta manhã em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.